Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Hoje o nosso assunto é atomística. Essa é uma aula de ciências para o 9º ano e eu sou a professora Cristiane Ferreira. Vamos começar definindo o que é atomística. É a parte da química que estuda o átomo. Átomo, palavra já conhecida de vocês, tem uma origem grega e significa indivisível. A é um prefixo de negação e tomo significa divisão. Portanto, átomo significa indivisível. Vamos retomar também um conceito importante, que é o conceito de matéria, que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E a matéria é formada por essas pequenas partículas, denominadas átomos. Portanto, o átomo é a unidade básica da matéria. E para a gente entender melhor sobre o átomo, a gente precisa viajar 450 anos antes de Cristo para a Grécia Antiga, onde viviam dois filósofos, o Leucipo e o seu discípulo, Demócrito. Eles bolaram o primeiro modelo atômico, sugerindo que tudo era formado por pequenas partes indivisíveis. Aqui eles deram o nome de átomo. Eles diziam, por exemplo, que a água era formada por átomos redondos e suaves, por isso que a água era fluida, escorria. Falavam também que o átomo de fogo era espinhoso e duro, por isso que a gente se machucava quando chegava perto do fogo. Eles também acreditavam que os átomos da Terra eram ásperos e deitados, por isso se uniam para formar coisas rígidas. Essas ideias, elas não podiam ser comprovadas na época, eram apenas hipóteses, e por um tempo ficaram esquecidas, mas esse modelo durou cerca de 23 séculos. Então, resumindo o que eles pensavam, Leucipo e Demócrito acreditavam que tudo seria formado por essas minúsculas partículas indivisíveis chamadas de átomos. Já na Inglaterra, no século XIX, depois do mundo já ter passado por muitas mudanças, inúmeras transformações e a ciência já ser bem mais definida, um cientista chamado John Dalton propôs uma nova teoria atômica. Ele construiu o primeiro modelo atômico com base experimental. E, segundo Dalton, o átomo era uma partícula maciça, indivisível e indestrutível. Esse modelo vigorou de 1808 a 1897 e ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, porque o Dalton acreditava que o átomo era realmente bem parecido com uma bola de bilhar, redondinho e maciço. Ainda na Inglaterra, mas em 1897, depois da eletricidade já ter sido descoberta, um físico inglês chamado J.J. Thomson, ele propôs um novo modelo atômico. Ele mostrou que os átomos emitiam partículas que teriam carga negativa. Assim, ele descobriu os elétrons. Ele dizia que o átomo ele não era indivisível e também não era maciço como uma bola de bilhar. E que no átomo existiam essas partículas negativas e positivas, fazendo dele uma estrutura neutra. Então, que essas partículas positivas anulavam as partículas negativas. E que essas partículas negativas estavam espalhadas por todo o átomo. Eram, então, descobertos os elétrons. Esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, porque ele era parecido com essa sobremesa que era tradicional lá na Inglaterra. E segundo o Thomson, essa parte maciça teria uma carga positiva para contrabalançar com a carga negativa. Os elétrons seriam, então, simbolizados pelas passas desse pudim. Já no início do século XX, ainda na Inglaterra, depois da descoberta da radiação, um cientista chamado Ernest Rutherford e os seus colaboradores fizeram um experimento que deu origem ao novo modelo de átomo que começou a ser proposto. Ele chegou à conclusão de que o átomo era formado por um núcleo que era comparado ao Sol no sistema solar. Era uma região central que apresentava partículas positivas, que eram os prótons. E por uma eletrosfera, que foi comparada às órbitas descritas pelos planetas no sistema solar. Então, o átomo, segundo Rutherford, era formado por essas duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Nessa eletrosfera, existia um grande espaço vazio e os elétrons, que são essas partículas de carga negativa, que estariam em constante movimento. Então, esse modelo ficou conhecido como o modelo do sistema planetário ou do sistema solar. O Sol
seria o núcleo do átomo e os planetas estariam representando os elétrons, circulando em volta dessa região central. Então aqui a gente tem a representação do modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como o modelo do sistema solar ou sistema planetário. O núcleo com carga positiva e girando ao redor dele os elétrons, formando essa região chamada eletrosfera, com cargas negativas. Mas esse modelo tinha um problema. Ele não explicava como os elétrons permaneciam nessa órbita, já que os elétrons são partículas com carga, e já se sabia que as partículas com carga elas tendem a perder energia na forma de radiação quando estão em movimento, e os elétrons estão em constante movimento. Assim, eles perderiam energia o tempo todo, entrando em colapso com o núcleo. Todos os átomos seriam instáveis dessa forma, mas já se sabia que isso não era verdade, os átomos não eram todos instáveis. Então, como explicar esse problema? Foi então que surgiu o Niels Bohr, alguns anos depois, um estudante que resolveu essa questão, afirmando que as órbitas da eletrosfera eram dotadas de energia, mantendo os elétrons girando em torno do núcleo, impedindo dessa forma que eles caíssem, que eles se cansassem e caíssem. Assim, ele solucionou o problema que existia no modelo do Rutherford. Esse novo modelo, então, ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque ele foi construído com a colaboração desses dois cientistas. Então, essa é a melhor forma de representá-lo. Aqui a gente vê a região central, formada pelas partículas positivas, que são os prótons e os nêutrons, que não têm carga elétrica. E ao redor temos a eletrosfera, que na verdade existe em camadas. Essas letras aí representam cada camada da eletrosfera, que na verdade são 7. E nessa eletrosfera estão as partículas de carga negativa, que são os elétrons. Esse modelo é um pouco ultrapassado, mas o modelo atual é bem complexo, ele envolve mecânica quântica e não cabe a gente falar sobre ele aqui. Vamos a essa linha do tempo que mostra então a evolução dos modelos atômicos de acordo com os seus idealizadores. Em 450 a.C., o Demócrito e o Leucipo, que eram aqueles filósofos, eles sugeriram que toda a matéria era formada por essas partículas indivisíveis que eles chamaram de átomos. Em 1803, o John Dalton formulou uma teoria de que os átomos eram partículas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, e esse modelo ficou chamado como o modelo da bola de bilhar. O Thomson, ele sugeriu em 1898 que o átomo se pareceria com um pudim de passas, onde existiria carga positiva e carga negativa e que essas cargas se anulariam. E o Rutherford, em 1911, propôs que o átomo é formado por duas regiões, a região do núcleo, onde há as partículas positivas, que são os prótons, e a região da eletrosfera, onde há os elétrons. Aqui podemos visualizar todos esses modelos juntos. E aqui o que a gente vai estudar, que é o modelo do Rutherford, que é o mais simplificado, mais fácil da gente entender. Então, temos essa região central, que é o núcleo, e a eletrosfera, que é a região ao redor do núcleo. No núcleo há os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons sem carga. E na eletrosfera, os elétrons, que têm carga negativa. Vamos às grandezas atômicas, que são utilizadas para a gente definir os átomos. Temos o A, maiúsculo, que é o número de massa, o P, número de prótons, o Z, o número atômico, o E, o número de elétrons, e o N, número de nêutrons. Essas letrinhas nós vamos usar bastante nos próximos exercícios que a gente vai fazer ainda nessa aula. Número de prótons, o P, é a identidade do elemento químico, é o que vai caracterizá-lo. Isso é uma informação bem importante. Então, cada elemento químico tem o seu número de prótons. E o número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons. Então, o Z vai ser sempre, sempre, sempre igual ao P. Como a gente representa, então, o átomo? Aqui nós temos o átomo de flúor, que é o F, e temos uma representação. Aqui nós temos o A, que é o número de massa, e o Z, que é o número atômico. O número de massa é o que fica em cima normalmente, mas vocês podem encontrar em alguns lugares ele aparecendo embaixo. Aqui a gente escolheu essa forma de representar. Ele também pode aparecer à direita, tá? Mas aqui os dois estão à esquerda, tanto o de massa quanto o atômico. Então o azulzinho é o A, que é o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, aquelas partículas que estão lá no núcleo do átomo.
E o Z é o número atômico, que é a quantidade de prótons que esse elemento tem. Vejam que no caso do flúor, o número de massa é 19, que é o que está em azul, que está em cima. E o número atômico, que é o número de prótons, é 9, é o que está embaixo, é o Z. Uma dica importante, o número de massa vai ser sempre o maior. Então, se você não souber qual é o número de massa, é só você olhar para a representação. O número maior vai ser sempre ele, vai ser sempre o número de massa. E o número atômico vai ser sempre o número menor. Relações atômicas. Número de massa a gente encontra somando o número de prótons com o número de nêutrons. Número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons. Em um átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Por quê? Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. As cargas se anulam, essas cargas contrárias se anulam, fazendo com que o átomo seja neutro. Quando o número de prótons for diferente do número de elétrons, aí a gente não tem mais um átomo neutro. A gente tem um íon, que vai ser carregado positivamente ou negativamente. Se o átomo ele for carregado positivamente, significa que ele perdeu elétrons. E aí a gente dá o nome de cátion. Então, o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Aqui a gente tem o K, que é o átomo de potássio, o elemento químico potássio. A gente tem a representação dele. Em cima, a gente tem o número de massa, que é o 39. Embaixo, a gente tem o número de prótons, número atômico, que é a mesma coisa, 19. Agora, qual vai ser o número de elétrons dele? Eu falei que se o átomo perde elétrons, ele se torna positivo. Se ele perde elétrons, ele não vai ser mais neutro. Por quê? O número de prótons já não vai ser mais igual ao número de elétrons. Ele perdeu elétrons. E como é que a gente vê isso? Vejam em amarelo o +1. Isso indica que esse átomo não é neutro. Isso indica que ele perdeu elétrons. Toda vez que tiver um sinal de mais e tiver um númerozinho do lado, significa que houve perda de elétrons. Então, esse átomo ele é um cátion, ele é um íon positivo. Quantos elétrons ele perdeu? Nesse caso aí, 1 apenas. Então, quando tem o sinal de mais, indica que ele perdeu. Nesse caso, perdeu 1, por isso +1. Então, ele não pode ter o número de elétrons igual ao número de prótons, porque ele não é mais um átomo neutro. Então, se ele tem 19 prótons e ele perdeu um elétron, significa que ele tem 18 elétrons. E como é que eu encontro o número de nêutrons? Simples, simples e fácil. Subtraindo o número de cima menos o número de baixo. Número de massa menos o número atômico. 39 menos 19. Muito bem. Agora, pode acontecer também do átomo ganhar elétrons. E aí ele se torna o íon negativo. O número de prótons vai ser menor do que o de elétrons. Pegando como exemplo o cloro, tem número de massa 35, número de prótons 17, que é o número de baixo, que vai ser igual ao número atômico, que é o Z, também vai ser 17. Agora, qual vai ser o número de elétrons? Ele não é um átomo neutro, então se o número de prótons é 17, o de elétrons não pode ser 17. Como é que eu sei isso? Porque eu estou vendo ali o -1. Então, significa que ele não é neutro, significa que ele ganhou um elétron, por isso o -1. Se ele ganhou um elétron e ele tinha 17 prótons, ele vai ter 18 elétrons. E para saber o número de nêutrons, é só subtrair 35 menos 17 e como resultado nós temos o 18. Não é difícil, né? Basta a gente treinar, basta a gente praticar. Vamos aqui a mais alguns exemplos. Começando pelo F, que é o de flúor, que nós já mencionamos anteriormente. Qual vai ser o número de massa? É o maior, então é o que está em cima, 19. Número de prótons é o menor, é o que está embaixo, 9. Número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, então é também 9. Número de elétrons. Nesse caso aí, eu não tenho nenhum sinal de mais, nenhum sinal de menos. Então, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, 9 também. E para achar o número de nêutrons, é o de cima menos o de baixo. É o número de massa menos o número atômico. 19 menos 9, 10. Segundo exemplo, o átomo de ferro. Número de massa é o número maior. É o número de cima, 56. Número de prótons é o número menor, 26. Número atômico é igual ao número de prótons, também 26. Número de elétrons, aí eu tenho que parar para pensar, por quê? Eu tenho um 3+. Significa, então, que esse átomo, ele
perdeu elétrons. Se eu tenho sinal de positivo, se tem um sinal de mais, significa que ele perdeu. É sempre o contrário, tá? Se tá o sinal de mais, significa que ele perdeu. Se tá o sinal de menos, significa que ele ganhou. Nesse caso aí, ele perdeu carga negativa, então ele ficou mais positivo. Então, o número de elétrons não pode ser igual ao número de prótons, não pode ser 26 também. Se ele perdeu 3, é só subtrair. 26 menos 3, o número de elétrons vai ser 23. E o número de nêutrons? Vai ser o número de massa, que é o de cima, menos o número atômico, que é o de baixo. 56 menos 26, 30. Mais um exemplo, agora com o nitrogênio. Número de massa, que é o de cima, 14, é o número maior. Número de prótons é o de baixo, 7. Número atômico, Z, é igual ao número de prótons, também 7. Número de elétrons, tenho um 3 menos lá. Então, significa que ele ganhou elétrons, ele ganhou 3 elétrons. Então, se o número de prótons é 7, o número de elétrons vai ser 7 mais 3, que vai ser 10. E para achar o número de nêutrons, é o de cima menos o de baixo. 14 menos 7, 7. Não ficou tão difícil, né? A gente realmente precisa de treinamento. Então, eu vou deixar vocês fazendo esses dois. Deem um tempinho, podem pausar o vídeo, demorar o tempo que vocês precisarem. E a gente volta daqui a pouco com as respostas. Mas não vale desistir, hein? Tem que tentar. E aí, conseguiram? Então, vamos conferir. No primeiro, o S, que é o enxofre, temos o número de massa, 32, que é o número de cima, o número maior. O número de prótons é o de baixo, 16. Número atômico também 16, porque os dois são iguais. Número de elétrons, não pode ser igual ao número de prótons, porque eu tenho um 2 menos lá em cima. Se eu tenho um 2 menos, significa que ele ganhou elétrons. Então, se eram 16 elétrons, ele ganhou 2, agora são 18. E para achar o número de nêutrons, 32 menos 16, que dá como resultado 16. E, por fim, o átomo de cálcio. Número atômico é o número maior, 40. Número de prótons é o número menor, de baixo, 20. Número atômico, Z, é igual ao número de prótons, também 20. Número de elétrons, olho para o sinalzinho de mais lá. 2 mais significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele não é um átomo neutro. Então, o número de elétrons não vai ser igual ao número de prótons, não vai ser 20. Se ele perdeu 2, só pode ser 18. E o número de nêutrons, 40 menos 20. E a gente tem como resultado 20. Espero que vocês tenham conseguido. A gente só aprende quando a gente exercita, principalmente quando se trata de cálculo. E, como exercício, vocês vão estudar bastante as páginas 20 e 21 do caderno de Ciências, Caminhos de Aprendizagens, e também seguir o plano de estudos de ciências da 11ª semana. Vejo vocês numa próxima. Até lá!